Fala galera, eu sou o Vitor Magnani Eu sou o Diego Gobi. e esse aqui é o Na Lata. Na Lata. Bom, mais um Na Lata recebe aqui, tô junto com o Diegão, meu parceiro, atual campeão brasileiro profissional. Então a gente vai receber aqui para um bate-papo, uma entrevista, o Diego Gobi. Mas antes da gente começar aqui a perguntar tudo que vocês querem saber, não esquece de se inscrever no canal, deixar o dedo no like, ativar o sininho das notificações, que não é moleza não. Estamos trazendo o campeão brasileiro, Diego Gobi. Diegão, sua primeira vez aqui no Na Lata e esse é um quadro que a gente bate um papo, vou querer saber bastante sobre a sua carreira, a trajetória. E não tem lugar melhor para começar do que do seu início dentro do esporte, como que você começou, quem que te ensinou a jogar, quem foi seu primeiro treinador. Tá, antes de mais nada eu quero deixar muito claro que isso não foi um convite, tá? Para deixar bem claro que não me convidaram, eu mesmo bati aqui na porta, vim até aqui. Se não fosse o Brunão, se eu não organizasse com o Brunão, não ia dar certo essa vinda até o Na Lata. Mentira! Mas enfim, me convidei, me coloquei nos quadros, mas deixando a brincadeira de lado, eu só quero agradecer vocês, parabenizar vocês, como eu sempre falo, e vocês podem contar comigo para o que vocês quiserem. Estou sempre apoiando vocês e, cara, falando um pouco assim do meu começo, comecei a jogar squash através do meu irmão. Você conhece meu irmão? Ele foi o culpado de tudo e hoje os boletos estão vencendo e eu estou mandando os boletos para casa dele para ele pagar. Mas ele começou a jogar squash, antes ele jogava tênis e aí a partir daí ele começou a jogar bem, começou a jogar tipo primeira classe, uns qualifiers de profissional, começou a dar aula, tipo saiu literalmente do tênis, foi pro squash. E eu sempre fui um moleque do esporte, assim, sempre joguei futebol pelo colégio, sempre fiz judô. E aí a minha mãe não tinha poder financeiro para poder pagar uma escolinha de algum esporte para mim. E o meu irmão via que eu ficava nesse intervalo depois da escola, durante a tarde inteira, sem meio que fazer nada. E aí ele falou, cara, vai lá bater uma bola, ver o que você acha. Eu sou da Zona Norte de São Paulo, então meu irmão na época dava aula numa academia chamada Santa Nativa, que curiosamente é onde o Glaucio também, que é meu treinador hoje, dava aula, ele trabalhava com o Glaucio. E aí meu irmão me chamou lá, falou, cara, vai lá bater uma bola. E desde aí eu não parei mais, então eu acompanhava o meu irmão dar as aulas dele, então ele chegava lá de tarde umas 4 horas, e eu ficava das 4 até o horário dele ir embora, assim. E eu ficava batendo bola sozinho, aí chegavam os membros do clube, assim, da academia, via que a quadra estava livre e tinha um molequinho batendo bola, falava, mano, sai daí que a gente quer jogar. E aí eu fui indo assim até chegar, cara, numa terceira classe. Meu irmão até chegou a mudar de academia, a gente foi pra Movement. Eu treinei com seu irmão na Movement. Exato. Fiz aula. E aí, paralelo também jogava os torneios da Federação Paulista e cheguei até uma terceira classe. Aí quando eu cheguei à terceira classe foi a primeira vez que eu tive contato com o juvenil, assim, eu já conhecia o Vitor e o irmão dele, o Caio. Eu lembro que vocês sempre vinham com o papo, cara, a gente joga o circuito juvenil, cara, é mó legal, tem a galera de não sei aonde. E eu só imaginava aquilo, porque eu sempre joguei o circuito amador e sempre joguei com adulto. Sim. E nunca tinha tido nenhum contato, se não foi uma vez que seu irmão jogou o torneio lá da Movement, que acho que foi a primeira vez que nós nos conhecemos, sim. E eu joguei com seu irmão. Então foi a primeira vez que eu tinha jogado contra um juvenil. Até então não. Aí, cara, vocês botaram a ideia na minha cabeça que eu tinha que jogar o brasileiro e que tinha que jogar esse circuito juvenil, que já era comandado pelo Daniel Pena. Sim. E aí lá eu falei, mãe, eu quero muito jogar esse brasileiro, tô afim. A gente não conhecia ninguém, minha mãe botou a cara e a coragem para jogo e aí a gente foi até o Rio. Foi o primeiro brasileiro que eu joguei, 2010. E aí lá eu tive o contato com o circuito juvenil, lá o Daniel falou que eu poderia participar do Sul-Americano. E aí eu lembro que eu fui pro meu primeiro Sul-Americano, fiz rifa para ir. No Paraguai? No Paraguai. E aí lá eu tive, lógico que a gente já tinha uma amizade assim, mas lá a gente ficou mais próximo, que até é engraçado que a gente dividia o mesmo quarto. Nossa. Era eu, você, acho seu irmão e o Galego junto. Sim. Que o Galego foi para acompanhar vocês dois. Foi. E aí lá, cara, foi
me tocou a alma no sentido de, tipo, eu queria aquilo pra mim. Eu já treinava muito bem, já era muito sério, assim. Nunca peguei pra fazer aula mesmo. Meu irmão sempre me, tipo, me chamava pra eu, junto às aulas dele, lançar algumas bolas. Então eu nunca tinha treinado propriamente dito. Até que o contato que a gente teve, vocês falaram que vocês treinavam no 1º de maio, o Galego se demonstrou interessado também. E aí, cara, o Galego me apresentou uma proposta, falou, cara, vem até aqui, eu tinha 15 anos, vem até o Ipiranga, e o 1º de maio numa quinta e numa sexta, e aí eu consigo te treinar, eu te faço um preço meio que especial assim. E, cara, eu tirava do meu bolso, já dava umas aulinhas e eu mesmo pagava. Porque você via que você queria treinar, queria se desenvolver. E ainda depois de ter tomado um pau, literalmente, lá no Sul-Americano, eu falei, cara, eu preciso treinar, eu preciso correr atrás. Né? E aí eu comecei a ir, tipo, pra quem não sabe também, o Vitor, a família dele sempre me ajudou muito, que eu ia até lá, eu dormia na casa dele às vezes. Ia de trem. Tipo, acabava tarde de treino, pra ele não voltar de trem de noite, ele dormia lá em casa. Não, pra quem sabe, São Paulo eu atravessava Santana da Zona Norte, era longe. E até o ABC ou até o Ipiranga, então era no mínimo 1 hora e pouco de trem aí. E, cara, eu tava feliz, assim. Então, tipo, eu treinei aí, cara, eu chuto hoje que numa linha de tempo, eu acho que uns 3, 4 meses, assim. Acho que foi por aí, uns 3 meses. E aí era engraçado, porque a gente já tava indo ao Delta, eu via o Glaucio todos os dias, mas ele também tava numa rotina bem tranquila, eu dava as aulas dele. Eu jogava no Delta de segunda até quarta, quinta eu ia no Ipiranga, sexta eu ia no 1º de maio e essa era a minha rotina. Até que minha mãe não estava tão confortável em relação a isso, por eu estar cruzando a cidade. O meu irmão também achava que seria melhor eu treinar com o Glaucio. Aí meu irmão falou assim, cara, eu não quero que você vá mais lá, eu vou pagar para você treinar com o Glaucio. E aí desde então eu treinei com o Glaucio. Então, cara, eu acho que eu treino com o Glaucio desde os meus 16 anos ali e até hoje, assim. Então esse foi o meu começo, então. Cara, que legal. Eu sempre vi muito você com seus irmãos, assim, sua mãe, uma base muito forte, assim, familiar, muito apoio. Mesmo quando, às vezes, financeiramente não estava tão confortável, mas a parte emocional, o apoio, o estar junto, falar, vamos lá, a gente vai dar um jeito, seja lá quem for ajudar, acho que isso faz muita diferença, sempre vi isso muito legal. E, assim, depois... você contou um pouquinho de como você entrou no circuito juvenil, sul-americano. A trajetória juvenil sua não foi tão grande, porque você entrou um pouquinho mais tarde. Mas como que foram esses anos jogando o circuito sul-americano? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu particularmente de personalidade, eu sempre fui um moleque que sempre quis fazer tudo direito, assim. Então, tipo, quando eu me comprometi a começar a treinar squash, eu treinava bem, assim. E eu via que esse meu... vou falar pouco comprometimento, porque não era uma carga horária tão grande, já me fez evoluir muito, muito, assim. Então, comecei a jogar lá o Sub-17 e eu vi que, cara, na primeira vez que eu joguei o brasileiro, eu já fui vice-campeão brasileiro, Sub-17. Perdi pro Pedro Veiga na época. Achei que ele tinha sido pro Kiki. Não, o Kiki já jogava 19, sei lá, 12 anos. Aí, depois, tipo, eu fui pro Sul-Americano, aí o Sul-Americano me motivou. Aí foi até engraçado que quando eu via todo mundo subir no pódio, naquela primeira vez no Paraguai, eu falava, cara, eu quero isso pra mim, eu vou ser campeão um dia, assim. E foi um torneio que o Brasil deu show, né? A gente foi campeão geral. Exato. Muita gente foi campeão das suas categorias, assim, foi um baita. Mas eu não subi no pódio, então eu fiquei com esse gostinho amargo no final das contas, apesar de ter participado da festa e ver meus amigos subirem também. E aí, cara... eu comecei a me interessar, comecei a jogar mais o circuito, aí, tipo, consegui alguns bons resultados e eu fui jogando paralelo, o circuito juvenil, o circuito amador de São Paulo também, até chegar na primeira classe, também ser campeão da primeira classe. Então essa foi a minha pequena carreira juvenil, assim, paralelo ao amador paulista e também aos brasileiros que eu jogava juvenil. Legal. E o seu último sul-americano ele foi muito impactante, assim, porque já foi uma época que você já estava também, você falou daquela mudança de treinar sério, treinar cada vez mais, carga horária, já era um momento que você estava treinando como profissional, sendo juvenil, deu um salto absurdo e no seu último sul-americano, conta aí o que aconteceu, pra quem não sabe.
Então, essa minha carga, ela aumentou porque foi criado um projeto, assim, logo depois que eu saí da escola. Para quem não sabe, o juvenil vai até 19 anos, no caso, que é quando termina o seu ciclo. Então, eu tive esse gap entre terminar a escola e ainda ter um ano como um juvenil. Só que assim, quando eu terminei a escola, eu tive 2 anjos que apareceram na minha vida, que foi o próprio Glaucio e o Valtinho, que hoje é presidente da Federação Paulista e diretor do Clube Pinheiros de Squash. Eles resolveram me ajudar. E, cara, hoje qualquer incentivo financeiro ele é muito forte. Acho que esse é o primeiro passo para você sustentar uma carreira de um atleta. E aí, cara, eles começaram a bolar esse projeto, pediram ajuda dos membros do meu clube, do Delta, para que eles pudessem me ajudar com o mensal. E eu me dedicava muito nessa parte de squash, de me treinar mesmo, parte física. E aí, como você falou, eu já tinha uma rotina de um atleta profissional. O Glaucio e o Valtinho me botavam a cara para, tipo, começar a jogar o circuito profissional também. Isso me deu um boom, assim. E aí, curiosamente, no mesmo lugar, vamos dizer assim, na mesma cidade onde eu sonhei em algum momento me tornar campeão sul-americano juvenil, eu tive essa oportunidade, estava muito focado desde o começo, eu fazia a lista dos jogadores que iam, eu já tinha isso na cabeça, eu lembro que o meu próprio grupo já tinha saído mais duro, a gente até conversou um pouco antes que o Pipe Herrera estava no meu grupo, mas eu já estava com aquilo na cabeça e, cara, fui coroado a ser campeão sul-americano da principal categoria, juvenil, e, cara, muito feliz, assim, muito feliz. Foi uma coroação de um projeto também que eles acreditaram e que ele estava seguindo um caminho legal, assim. Assim, eu vou te contar uma curiosidade, talvez você não saiba. Sempre acontece em Sul-Americano Juvenil, principalmente o Sul-Americano, que juntam várias categorias, que os meninos mais novos, eles sempre olham e fazem projeções, putz, quem será que vai ganhar? Porque são os exemplos, são os ídolos que estão ali do lado, dentro do juvenil. E nesse ano, tipo, todos os mais novos, assim, a gente tinha certeza que você seria campeão. Porque você estava muito preparado, você estava muito focado, e não é à toa que você ganhou duas medalhas de ouro. Foi campeão individual e foi campeão de dupla. E só não foi campeão por equipes porque não tinha por equipes na época. Assim eu esperava, Só tinha Pan-Americano. Porque assim, era muito forte, era você, o Marcelinho, era uma seleção, o próprio Pedro Facuri, tinha bastante gente que tinha um nível bem alto, então, assim, bem possível que fosse campeão por equipes também. E é o que você falou, coroou todo um projeto, coroou toda uma estrutura e deu ainda mais fôlego, né? Porque aí aquele prêmio que vem durante o processo e que dá mais motivação, dá mais vontade, até para quem apoia, porque isso é fundamental falar e agradecer essas pessoas, porque a gente tem uma carência de apoio. Essas pessoas que apoiam, quando elas veem um resultado desse, elas falam, meu, então ele tá indo atrás, tá valendo a pena, a gente está conseguindo mudar de fato a vida desse jogador, desse atleta, dessa pessoa. E beleza, passamos o Sul-Americano, baita conquista, e aí você começou a se dedicar só ao circuito profissional. Como que foi o seu início no profissional? O que você via de desafio? Quem que você vislumbrava chegar, assim? E conta pra gente, assim, desse início profissional. Cara, o início para mim ele também foi meio rápido, assim. Eu acho que eu vou colocar sempre a conclusão no trabalho, assim, na disciplina. Eu acho que sempre quando eu mudei de categoria, mesmo numa situação amadora, eu sempre me dei muito bem, assim. Então, tipo, sei lá, quando eu mudei de quarta para terceira, eu ganhei as 2 categorias no mesmo torneio. Então, sempre eu tive um pulo muito bom, assim. E no profissional, cara, eu tive, vou falar, essa sorte também. Que eu lembro que o primeiro quali que eu passei foi em Poços de Caldas, passei um quali que eu joguei o Pigato, que é do interior. Sim, ele comenta, está sempre nas nossas lives. Eu joguei com ele, passei esse quali, e em seguida no sorteio eu acabei caindo com o Jovem, e ganhei do Jovem de 3-2, assim, o Jovem já era um cara consolidado já no circuito, e cara, para mim aquilo foi muito legal, assim, que já foi o primeiro passo e eu via que eu estava bem. E eu lembro dessa ligação que eu ligo pro Delta lá, falo com o Glaucio, cara, ganhei. Não tinha transmissão do Na Lata. Só para situar a galera, gente, o Jovem é o Júnior Cristóvão, tá, galera? Para quem tá assistindo que não se familiariza com, de repente, um apelido ou outro, é o Júnior Cristóvão, que já era super consolidado no circuito e continua jovem.
e continua jovem. Eterno jovem. E aí, cara, eu ganhei dele, eu lembro de ligar pro meu irmão assim, cara, e falei com o Glaucio, ele passou o telefone pro meu irmão e eu, cara, ganhei. Eu lembro do meu irmão cair aos pedaços, assim, de chorar no telefone. E meu irmão sempre é um cara meio duro e tal. E aí, a partir daí, cara, foi um caminho, assim, eu sempre busquei pequenos objetivos e grandes objetivos. De pequenos objetivos, a gente tinha um ranking que era a ser seguido, e eu sempre falava, cara, eu vou ganhar desse, eu vou ganhar desse, eu vou ganhar desse. Eu lembro que eu queria estar entre os 8, algumas vezes eu pegava de primeiro o Rafa, que aí, puta, batia de cara na parede, mas não tinha como, mas eu falava, cara, vou estar entre os 8. Aí eu lembro também uma vitória importante para mim, que eu achava que eu já conseguia, que foi contra o Rodrigo Dias, que ele estava entre os 8 lá, e eu falava, cara, eu preciso ganhar desse cara. Eu lembro que eu dei 3-0 nele, assim. E aí, aos poucos, eu fui construindo, mas foi rápido. Tipo, acho que eu joguei, assim, até ganhar o meu primeiro título profissional, tipo, acho que uns 2 anos. E aí eu ganhei meu primeiro título profissional, que foi em Campinas, na casa do Kiki, e a final contra o Kiki. Putz, que legal. Eu ganhei do Manu na semi. Então, ali, tipo, eu pude ver que eu estava consolidado como um bom jogador já. Até porque o Manu, não tem o que falar, campeão brasileiro profissional, história gigantesca. O Kiki também, quantos títulos sul-americanos, o tamanho do Kiki, né? Principalmente naquela época, o Kiki era o Kiki, velho. E era uma fase que, assim, sensação. Isso que você falou tem muita razão, porque o circuito ele não estava tão consolidado, assim. A gente não tinha nessa exata época, tipo um ranking direito, os caras estavam na PSA, era seguido meio PSA, assim, então a gente jogava muito close satellite, e aí, tipo, você fica até na dúvida, assim, sabe? Tipo, eu não ganhei de todo mundo, sabe? Todo mundo que tava ali. Mas peraí, cara, eu ganhei do Manu, eu ganhei do Kiki, opa, porra, tô indo bem, velho. Já é uma baita chancela, e a gente passa até hoje, né, por isso, assim, dessa escadinha, que eu lembro como se fosse hoje, que eu comecei a jogar na época do NSB, profissional. O primeiro objetivo, furar o quali. Primeiro objetivo. Dava vida para furar o quali, furei 1, furei 2, furei 3. Pô, já passamos o primeiro objetivo. Próximo objetivo, passar a primeira rodada. Fomos batendo, passamos a primeira rodada. Mais um objetivo, que na época com o Qualify, era entrar direto na chave. Ou seja, tinha que estar entre os 12. Ou tipo 13, 14, dois não jogaram, beleza, entrou direto na chave. Porque entrar direto na chave já significava hotel, na época do NSB. Então era fundamental. Então assim, fomos nessa escadinha, até hoje o Gabriel muito mais alto do que eu, mas continuamos também tentando degrau por degrau, é muito legal ver que você passou por isso, quem está assistindo, principalmente os jovens, que estão assistindo, eles vão conseguir também, vão chegar nessa escadinha. A gente vê uma molecada vendo os paulistas, amador, subindo categoria por categoria, e a molecada que antes jogava tudo sexta classe, agora tem uns na terceira, outros na segunda, outros na quarta. Tipo, isso é fantástico, assim, ver esse crescimento, e daqui a pouco eles que vão estar nessa, jogando primeira classe, jogando um quali, jogando não sei o quê, jogando um torneiozinho. Vão estar enchendo o meu saco, você quer dizer, né? Oi? Vão estar enchendo o meu saco, querendo ganhar de mim. Com certeza. Eu passei muito por isso. Porque os meninos, tudo que eram mais novos que eu, Pepe, o Natal, os meninos tudo eram mais novos que eu na época, todos eles tinham vontade de ganhar de mim. Juan, Isaí. E fui perdendo para todos eles depois, porque todos eles foram motivados. Vou jogar com o Vitor? Então vamos pra cima. E aí, eu vou pegar todos vocês ainda, de novo. Cara, e assim, estamos falando de profissional. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria que você falasse, antes do seu primeiro título brasileiro, tá? Qual foi o título mais importante profissional? Você tem algum que marcou antes do Pinheiros, lá em 2017? 2018. 18, desculpa. Cara, eu acho que é esse primeiro, assim. Esse primeiro. Porque o Kiki também sempre foi um cara que foi inspiração pra mim. Inspiração no sentido, cara, eu preciso ganhar desse cara porque eu sei que esse cara é muito bom e uma vez que eu ganhar dele, eu tô vendo que eu tô no caminho certo, assim. E eu sempre procurei melhorar bastante, eu aproveitava ao máximo os torneios profissionais, assim, do tipo, eu perdia na primeira rodada, mas eu ficava o fim de semana inteiro treinando.
aproveitando ao máximo, usufruindo do nível dos caras. E aí esse primeiro assim foi bacana para mim, porque minha mãe estava presente, meu irmão estava presente também, era perto de casa, relativamente, em Campinas. E foi o primeiro, assim. Então, cara, eu acho que antes do brasileiro, que esse pra nós, assim, eu não sei qual que é a magia que o Campeonato Brasileiro carrega aqui, por que a gente dá tanto esse valor, mas que acaba sendo algo à parte, assim. Não tem jeito, a gente chega com uma pressão completamente diferente, a gente chega com uma motivação antes do brasileiro de treinar, de tudo, muito, muito pesada. Agora, aproveitar o gancho para falar do Pinheiros, o primeiro título brasileiro, que hoje é o clube que você defende, as cores do Pinheiros, um clube que apoia tanto você, quanto a Tati, quanto a Laura. Fora o esporte. Fora o esporte, acabamos de transmitir um torneio fantástico no Pinheiros, agradecer Valtinho, Berbel e todo mundo do clube. Queria que você contasse esse torneio, porque acho que foi um marco, e como é que foi, assim, conseguir de fato, porque eu lembro claramente, assim, que todo ano a gente fala, o Diego tá pronto para ganhar o brasileiro esse ano, mas tinha um cara que é bem sem graça, se chama Rafael Alarcon, Falminha, que não deixava o Diego ganhar o brasileiro, que todo ano chegava no brasileiro, ele treinava igual um capiroto e dava muito trabalho, mas nesse ano finalmente conseguiu. Cara, tem até uns pontos curiosos em relação a isso. Tipo, eu sou um cara um tanto... eu acredito em algumas coisas espirituais, assim, tenho 1000 manias e vamos acreditar um pouco no destino, assim, igual, sei lá, eu acho que eu fui merecedor de... Quando eu sonhei lá no Paraguai que eu poderia ser campeão sul-americano juvenil, o universo me deu de volta ser campeão no mesmo Paraguai. lugar no Paraguai. E aí, de fato, não era para eu ter sido. É difícil você entender na hora, mas depois você entende. E é o que você até usou uma frase agora que você falou, cara, agora o Diego tá pronto. Eu entendo realmente que as 2 vezes que eu perdi a final pro Rafa, eu não estava pronto para receber essa coroa, sabe? Eu não estava pronto para isso. Mas também quis o destino me dar o presente de eu ganhar em casa, que hoje também é minha casa. Eu joguei em São Paulo, eu joguei no Pinheiros, que hoje é o clube que eu represento. E desde moleque eu sempre sonhei, cara, não é clichê nenhum, eu sempre sonhei e sempre batia na cabeça assim, cara, um dia, sabe, coisa de viagem de garoto que você faz, um dia eu vou representar um clube, um dia, cara, eu vou jogar bem, o Rafa representava o Paulistano, não sei quem representava outro clube, eu falava, um dia eu vou jogar bem, um dia eu vou representar um clube. Então, cara, o universo quis que eu ganhasse em casa, ganhasse no Pinheiros, que tivesse a estrutura que nós tivemos naquele torneio, com a quadra azul, com a arquibancada imensa. Quis o destino que eu ganhasse do Rafa com todas as armas que ele pôde usar, num 3-2, 11-9 no último, que eu pude até... Depois eu ensino o Pederiva de dar aquele táxi que no 9-9 eu dei aquele táxi no Rafa, tem até o vídeo até hoje. Então quis o destino me dar isso, e eu ainda extremamente cansado, pude ganhar do Pedro ainda muito bem naquele torneio, de 3-0 na final. Então, cara, aquele foi um momento realmente que eu estava 100% inteiro, 100% pronto para receber aquele título mesmo, que não é o título só o troféu, é o título de você carregar para sempre na sua história que você foi campeão brasileiro. Sim. E, cara, eu fui muito feliz de poder ganhar isso e, cara, tenho a bolinha até hoje em casa. Muito legal. Foi, de fato, o título mais importante até hoje na minha carreira. E é isso, cara. Esse foi sem dúvida um Eu marco. vou, assim, obviamente, não tenho nada a ver... Nós jogamos no Pinheiros. Então, não tenho nada a ver com isso, mas ironicamente, assim, ironia do destino, o primeiro brasileiro que o Diego ganhou, ele jogou comigo na primeira rodada, né? Então, acho que, de alguma forma... Não, se não fosse esse jogo... Se não fosse, então... Nada teria acontecido. Algum mérito eu teria. Nada teria Brincadeiras acontecido. à parte. Assim, a gente estava numa linha do tempo, se consolidou, de fato, marcou seu nome na história profissional do squash brasileiro, como campeão brasileiro. E aí decidiu, nessa época mais ou menos, começar a jogar PSA, jogar fora.
representar nosso Brasil igual você representava quando juvenil, só que agora como atleta profissional. Só que antes de falar de viagem, antes de falar de torneios PSA, de fato, eu queria perguntar como que foi para você conseguir se estruturar como um atleta e como uma empresa, que é você hoje, para você conseguir, porque a gente sabe a dificuldade que aqui no Brasil, com certeza a molecada que está vendo aí sabe, tipo, de todas as dificuldades que tem em você viajar para um sul-americano, você viajar e você conseguir se manter e se bancar do esporte, ainda mais competindo fora do país, que é muito mais caro. Vamos lá, eu acabei comentando bem rapidamente assim, do projeto que foi criado através dos dois anjos da minha vida lá, do Valtinho e do Glaucio, que o Valtinho em si comprometeu a fazer um projeto onde ele buscasse apoiadores dentro do meu clube, dentro do meu ciclo, que pudessem me ver treinando, que acreditassem em mim e fora isso da minha pessoa, acreditassem na minha pessoa. Então o Valtinho criou esse projeto com o meu nome, então era o projeto Diego Gobi junto com o Glaucio. Então o Glaucio era responsável pela parte de quadra e o Valtinho era por essa parte burocrática. Então o Valtinho chegava nos apoiadores e falava, cara, você consegue me dar, sei lá, R$200 por mês? E aí a gente conseguiu, dentro do meu ciclo, buscar ainda 10 pessoas que me dessem esses R$200. Então, cara, vamos lá, 10 pessoas, R$200, eram 2.000 no final do mês, que podiam me fazer viajar em âmbito nacional e internacional. Então a gente fazia as contas, parcelava as passagens e, mano, vai, bota a mala nas costas e vai, buscar experiência. Daqui a pouco estamos buscando um pouco mais de resultado, daqui a pouco você vai aumentando o seu ranking. Então esse projeto, ele me deu estrutura até eu me tornar campeão brasileiro e que também, ironia do destino, vamos dizer assim, o projeto finalizou quando eu me tornei campeão brasileiro. E aí o Valtinho falou, cara, eu preciso seguir com as minhas coisas pessoais, não consigo mais. Então se agora você também já tem o seu nome, você já tem esse título e você pode caminhar com as suas próprias pernas. Então eu me vi num barco que eu teria que basicamente remar sozinho e, cara, o Rafa já tinha me falado que ele não é formado em nenhuma universidade, mas o squash deu a universidade da vida para ele. E o squash também me deu a universidade da vida. Então, cara, de acordo com as minhas experiências, o que eu poderia fazer para trazer patrocinadores? E aí, cara, eu acho que tem uma parte, antes de eu falar do como eu segui, tem uma parte que eu vejo muita gente reclamando do nosso esporte, no sentido assim, cara, eu não consigo jogar porque eu preciso fazer aquilo. Eu não consigo ser isso porque eu preciso fazer aquele outro. Cara, todos nós passamos perrengues, mas se a gente quer alguma coisa, a gente precisa abdicar de outras e ir atrás do que a gente realmente quer. Então, foi o que eu fiz. Graças a Deus, eu tinha um ambiente que me favorecia, no sentido de eu moro com a minha mãe até hoje, obviamente que eu pago as minhas contas, mas tipo, ela conseguia me dar como é que fala, um apoio em relação a isso. Então, cara, dentro da minha experiência, o que eu fiz? Eu resolvi criar apresentações que vendessem em cotas de patrocínio. Ia também no meu ciclo de amigos, meu irmão me ajudou em relação a isso, para buscar patrocinadores. E aí, dentro das cotas de patrocínio, nada mais, nada menos do que eu faço é vender um espaço na minha camiseta, que eu possa mostrar essa empresa para todo mundo, aonde quer que eu vá. E, paralelo a isso, eu também fazer uma parte de marketing de Instagram, de poder, paralelo aos meus treinos, mostrar as empresas, que esses caras possam ganhar algo em relação a isso. Então, eu criei essa apresentação, conseguimos alguns patrocinadores, que na época quem começou foi a Red, que é onde o meu irmão trabalha, promocional, vende brinde, a X5, loja de automóvel, que até hoje, cara, não tem como falar no meu nome, não falar na X5, assim, muito engraçado. Fica muito atrelado. O próprio Rafa Larcon foi um cara que, apesar de estar na quadra brigando comigo, começou a me apoiar com a Tecnifibre. E aí, cara, eu já tive uma base financeira de poder, cara, continuar com a minha carreira. Sempre que eu acabo ganhando mais, ao invés de eu, vamos dizer, abrir meu olho e achar que eu vou ganhar dinheiro com aquilo, eu faço questão de ainda investir ainda mais na minha carreira para que eu possa ganhar, melhorar ainda mais a minha estrutura, para que eu mais para frente, além de alcançar os meus objetivos, que essa é a primeira parte, eu também possa ganhar o meu dinheiro e aproveitar do meu futuro mais para frente. Então eu fiz um acordo comigo mesmo, que toda a premiação também eu guardaria para o meu futuro, porque até o projeto em si,
cara, quantas premiações que eu nem via a cor dela. Sim. Tipo, ela ia, eu pagava minhas passagens, você entendeu? E o que, por partes, é certo, porque no começo a gente precisa realmente se esforçar a isso. Precisa se manter do jeito que dá, né? Mas depois, cara, se eu puder continuar e pensar no meu futuro também, que seja. Até porque a gente precisa lembrar que a carreira de atleta não é Ela uma não dura carreira pra sempre, tão longeva. Então, cara, se você chegar no que o Rafael Alarcon fez, que 43, 44 anos estava jogando, tipo, isso é a exceção absurdo. da exceção da exceção. É. Tipo, normalmente, a partir dos 35, já começa a ter uma queda física, já começa a ter outras responsabilidades com família, com diversas coisas. E aí, querendo ou não... Tem que pensar no futuro. Tem que pensar, tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura para que você consiga também ter uma vida ou uma próxima carreira depois. E, legal. Agora, dos torneios PSA que você jogou, falando de PSA, qual que foi o mais legal? Não precisa ser o de melhor resultado, não precisa ser o maior, não precisa ser... Qual que foi o mais legal? Cara, essa é uma pergunta difícil, assim, porque a gente conhece, eu tenho a oportunidade de conhecer muitos lugares, esse é um ponto. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas, esse é outro ponto magnífico. Diferentes culturas, diferentes modos de vida. Já fiquei em casas que os torneios às vezes não nos oferecem hotel, mas nos oferece hospedagem na casa das pessoas, membros dos clubes. Então, eu já tive a oportunidade de ficar numa casa desse tamanho e dormir no sofá, e já tive a oportunidade de morar numa mansão por uma semana. Eu já tive a oportunidade de dormir no aeroporto, porque eu não tinha dinheiro, e comer pão com manteiga, porque eu também não tinha dinheiro para comprar comida. Como eu também já desfrutei de banquetes magníficos, assim. Então, todo torneio PSA ele me dá uma oportunidade nova. Em relação a tamanhos de torneio, eu já cheguei a jogar um torneio de 20K, que isso é bastante. É bem grande. É grande. Eu acho que dá para chegar lá Qual ainda. que Chama Nash Cup. Nash Cup é no Canadá. Canadá. Então é um torneio grande. Ele assim. existe ainda? Existe, todo ano eles fazem esse torneio. Mas também, cara, teve os torneios, o torneio agora que a gente fez no Tour de las Américas, que a gente foi pra Patagônia, no meio das montanhas. Cara, E fora isso a gente tá jogando squash, então, cara, é magnífico. Tem muito perrengue, não é só prazerzaço. Às vezes ficar muito longe de casa também pesa um pouco. A maior parte, cara. Então, cara, todas as oportunidades são únicas, assim, não dá pra eu te falar um só torneio, eu acho. Legal. Esse da Patagônia, eu fiquei assim, aquela inveja boa, olhando as fotos suas do Pedro, falei, meu, caramba. Tipo, que é o Diego lá de trás também. Putz, que vontade. Eu daqui a um tempo vou estar jogando um torneio desses, se tudo correr bem, se a gente continuar se esforçando. Se Deus quiser, vou estar jogando um torneio desse no futuro, num lugar irado desse, tipo PSA, enfim. E é bem legal. Agora, pro Diego, que hoje, qual que é o seu ranking mundial? Cara, ele atualizou hoje, eu não fui ver ele ainda, esperei para ver ele de noite. Tá bom. Mas eu acho que deva estar entre 128 e 120. Tá, e qual foi o maior que você bateu? 105. 105. Então, pro Diego, que é bicampeão brasileiro profissional, campeão sul-americano juvenil, melhor ranking mundial 105, ou seja, o cara que hoje representa o cenário profissional, representa o Brasil fora no squash. O que você sente falta, o que você acha que falta no squash? Pode ser infraestrutura, pode ser questão de apoio, união, torneio, pode ser o que for. O que você mais sente falta no cenário nacional, principalmente de squash, hoje? Cara, essa é uma pergunta um tanto interessante, assim. A gente já discutiu bastante, tentando achar inúmeras respostas para isso. E é engraçado que como passa ano, essa resposta ela ainda vem à tona e eu sempre dou a mesma resposta. Eu acho que falta mais cada um se movimentar um pouquinho mais. Independente do setor ou da função que você tem, eu acho que cada um pode fazer algo a mais.
O que esse algo a mais implica? Cara, implica em energia, implica em tempo, implica às vezes você não ganhar tanto dinheiro quanto você imagina. Concessões. Então, cara, você ter que abdicar de algumas coisas também. Então, cara, vou falar da minha parte como jogador. Eu entendo os outros jogadores também têm algo à parte, cara, aí também devam seguir a vida deles, o que é normal. Mas eu, como jogador, o que eu posso trazer de diferente? Então, cara, eu já tenho o meu Instagram, que acho que é bem alimentado e traz bastante curiosidade, bastante coisa para todo mundo ver e se manter antenado em relação ao squash. Eu mostrar mais os meus patrocinadores e dar boa visibilidade para eles. Eu me esforçar cada dia em quadra e tentar ser um jogador melhor, melhorar o meu ranking. Então, esse é um efeito em cascata que quem tem a ganhar com isso é o squash brasileiro. Então, essa é a minha posição como profissional. Agora, quem é treinador? O que esse cara pode fazer diferente? Cara, dentro da sua academia você tem uma escolinha? Dentro da sua academia você tem uma boa disputa interna? Dentro da sua academia você faz os seus jogadores jogarem o circuito local ou o circuito nacional? O que você traz de... Procurou fazer curso? Isso, procurou exatamente. Conhecimento fora? Você procurou? Isso eu acho que faz total diferença, assim. Eu queria só fazer um parênteses antes da gente continuar. Você falou da visibilidade para os patrocinadores, acho que bastante coisa que o pessoal que está lá atrás na câmera às vezes não consegue entender. O cara que tem uma empresa, o cara que tem um negócio, o cara que às vezes, eu gostaria, eu tenho vontade de apoiar, de patrocinar, mas, cara, tipo, às vezes ele tem a impressão de que a visibilidade não é grande. O trabalho, ele não é só quantas pessoas estão vendo a marca, é a autoridade que a pessoa vai ter, porque podem ver, qualquer torneio que você encontrar com o Diego, ele vai chegar uniformizado, ele vai conversar com todas as pessoas, ele vai ser simpático com todas as pessoas, vai dar atenção para as crianças principalmente. Então assim, cara, o poder que isso tem de colocar a sua marca, atrelar sua marca a alguém que coloca ela sempre num ambiente positivo, sempre de forma positiva, porque não é só dar visibilidade. Se for dar visibilidade, você, sei lá, um TikToker que faz umas dancinhas nada a ver, tem, mas é diferente, não tem a alma, não tem... Cara, eu olhar pra camiseta do Diego e falar, cara, o Diego, inspiração, cara, um cara super humilde, um cara super... eu vou dar uma moral para essa marca. E até pra gente que não tem negócio, mas que também quer contribuir de alguma forma, vamos dar moral para as marcas, para as empresas que incentivam o squash, porque é um ciclo. Então, eu que estou de fora, eu vou lá, por exemplo, numa Squash Store, vou lá e vou fazer meu pedido. A Squash Store vai poder apoiar um jogador. O jogador vai poder representar nosso país fora. Representando nosso país fora e tendo resultado, às vezes a gente consegue uma ajuda do Comitê Olímpico. Conseguindo uma ajuda do Comitê Olímpico, a gente consegue mais praticantes, a gente consegue mais... E isso vai sempre se transformando. Então, para quem está atrás, cara, se você tiver a oportunidade e quiser realmente ajudar, mesmo que você, não tenho empresa, não quero ajudar, o Diego sempre abre a vaquinha, ajudei, mas quero continuar contribuindo, cara, apoia as empresas, de repente segue no Instagram, de repente, se você estiver precisando de alguma coisa aqui, os parceiros dos jogadores, não precisa ser só do Diego, pode ser parceiro do Pedro, do Guilherme, da Laura, do Isaías, inúmeros jogadores. Apoia os parceiros, porque isso vai fazer o cenário inteiro girar. Vai fazer o Diego, vai fazer os outros atletas terem cada vez mais condições, e é o que ele falou, não é condição de, vou ter um relojão, vou ter um carrão. Não, é condição de o mínimo para você viajar, para você poder estar fora. Se ele quiser se tornar top 100, ele tem que estar fora, ele tem que jogar cada vez mais torneios PSA. Porque é isso que os jogadores fazem. A gente viu o Christopher Gordon 77, acabou de perder para o Pedro, que é 200 e tanto do mundo. O que o Christopher Gordon tem a mais que o Pedro? Torneio fora. Ele joga todos os torneios fora. E isso faz o ranking dele subir. Cara, 77 é uma baita posição. Então, eu acho que isso é uma forma... Desculpa até alongar aqui. Não. Mas acho que é uma forma bem importante que cada um de nós tem de incentivar, dentro do ciclo que a gente tiver, dentro do atleta que a gente mais acompanha, que a gente é mais fã,
de fazer o ecossistema inteiro girar. Vou aproveitar o espaço também. Agradecer a todos os meus patrocinadores que, antes de mais nada, tiveram esse start que o Vitor falaram, assim, viram em mim uma boa imagem, viram em mim um bom atleta e quiseram me apoiar e que me dão essa estrutura para que eu possa continuar viajando e treinando e jogando os torneios fora. Então, eu quero agradecer muito a Squash Store. Para quem não sabe, é a maior loja especializada em squash do Brasil. Lá, cara, é mais um cara que também faz a diferença. A gente falou das pessoas que possam fazer a diferença. Ele é dono de uma loja, o Tal faz, cara, além de dar todos os produtos da maior qualidade possível para os seus clientes, cara, ele está sempre promovendo evento, ele está trazendo produtos novos, ele está dando brindes para os seus clientes, ele está fazendo reviews também no YouTube de todos os produtos que ele vende. Então, cara, olha como é rico esse produto que ele está entregando, afinal. Então, a Squash Store é a minha principal patrocinadora hoje, sempre carrego ela de frente no meu uniforme. Peço desculpa se eu não estou com a minha camiseta agora, porque está bem frio agora em São Paulo. Eu estou de segunda pele aqui, porque eu estou congelando. Então, cara, a Squash Store é uma delas. A Red também é promocional, que trabalha com brindes. Você que tem empresa e precisa fazer um brinde para a sua empresa e dar para o seu cliente, a Red é o lugar principal. Pode falar com o meu irmão, que o meu irmão também vende os produtos lá. Então é só ligar para o Sabinão, que ele também dá essa força. Agora, se Deus quiser, vai entrar um novo patrocinador, o Felipe Paparelli, lá da Academia do Delta. Parece que vai chegar junto com esse patrocínio. Quero te agradecer, Felipe, por poder me ajudar e poder me dar essa oportunidade. A X5, que está desde o começo comigo, assim, não tem como, eu falei com o Vitor, falar de X5 e não pensar no meu nome ou vice-versa. Então a X5 é a maior loja de carros da Zona Norte, sempre me ajudou. Eu falo também da Tecnifibre, o Rafa sempre me deu esse apoio. Hoje eu também represento o maior clube polidesportivo da América Latina, que é o Esporte Clube Pinheiros, que além de apoiar nosso esporte, está me apoiando diretamente. E para mim é uma honra defender essas cores do clube. Então, cara, é só a gente realmente dar esse start e apoiar as pessoas que acho que primeiramente merecem, que vocês veem com bons olhos. Então, cara, é só realmente ter essa iniciativa. Eu falo também, peço licença também para falar, cara, tem tanto jogador bom aí que precisa de ajuda. Eu falo além dos jogadores de elite, cara, quem quiser, não sei como é que funciona para patrocinar o Gui, mas, cara, o Gui também é um baita jogador que merece estrutura. O Pedro também tem seu uniforme, tem algumas empresas que o apoiam, mas que vale a pena também pensar. E fora isso, cara, a molecada que está começando, tem tanto jogador bom aí. O Juan ganhou o primeiro título dele agora profissional, o Isaías, cara, eu não posso deixar do feminino, as meninas também que sofrem um tanto para achar um tanto da estrutura e, cara, elas merecem um tanto a mais do que a gente, até pelo tanto que elas se esforçam. A Laurinha, que é um prodígio, fora as meninas de elite, eu não vou falar o nome para não esquecer de ninguém. E, cara, paralelo a você também apoiar pessoas, eu acho que vale a gente apoiar as causas também e todas aquelas organizações que fazem de tudo pelo nosso esporte. Então, eu não posso deixar de falar do Na Lata também. Não, isso é comprado. Cara, é só vocês verem o produto que eles entregam para todo mundo. É muita coisa rica que, cara, tá na nossa mão agora e vocês não sabem o trabalhão que eles têm de jogar esse produto na internet depois. E você que queira patrocinar, cara, eles estão aqui e não param de soltar produto. É o maior canal hoje do Brasil, sem dúvida nenhuma, que pode oferecer squash. Então, cara, é só falar com eles. Eu acho que a cota deles está um pouquinho elevada, porque eles estão bem mais famosos do que eu, entendeu? Mentira. Mas que é só ligar lá, que não sei se é para falar com o Brunão, com você, com o Pederiva. Cara, eu sei que você é o mais pontual e que trabalha mais. Mas qualquer um que quiser apoiar, falando com qualquer um de nós, a gente vai estar sempre de braços abertos. Cara, então, continuando, muito obrigado pela moral também. E continuando no caminho ali de o que o cenário precisa, você estava falando que todo mundo que está envolvido com o esporte de alguma maneira poderia fazer mais dentro de onde estivesse. Isso seria um grande avanço. Acho que faz todo sentido, assim, se a gente pensar nos treinadores, nos
promotores de evento, que a gente não falou tanto dos promotores de torneio, mas que a gente sempre gosta de mencionar a Federação Paulista porque está fazendo um trabalho espetacular, que tem promovido eventos muito grandes, mas também dá moral para o Pisato, que está buscando fazer muito torneio lá no Sul. Toda a galera do Brasil, que agora, esse ano, parece que vai ter bastante evento PSA aqui no Brasil, cada vez aumentando os torneios, né? Não só aumentando a quantidade, mas aumentando premiação. A gente estava tendo só torneio com premiação muito baixa, passamos a torneio de $1.000, aí $1.500, agora Challenger a gente está começando a ver bastante, aqui em São Paulo vão ter vários, a gente teve o Pinheiros, a gente teve no Paysandu também o feminino. Então, todas as pessoas, todas as engrenagens que estão dentro do ecossistema do squash, se cada um se esforçar para fazer um pouquinho mais, o esporte tende a em conjunto o sistema trabalha bem. E agora, levando para os finalmente, cara, o Diego que bateu novamente 105 do mundo, a galera está ansiosa para saber daqui para frente. O que você planeja? Quais são os seus objetivos, seus sonhos ainda? Você ainda é bem novo. O que a gente pode esperar do Diego 2023 e para frente? Bom, cada vez mais eu pretendo melhorar minha estrutura para que eu possa estar mais próximo dos meus objetivos, e estar mais próximo dos meus objetivos significa jogar mais torneios, estar em um ambiente de treinamento propício para eu melhorar. Então eu preciso buscar ferramenta humana lá fora. Infelizmente a minha estrutura que eu tenho hoje, ela não me dá esses dois pontos. Então às vezes eu preciso juntar dinheiro, ir treinar, voltar a juntar dinheiro, ir viajar, jogar para ganhar pontos, voltar a juntar dinheiro. Não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou batalhando para isso. E paralelo a isso, cara, eu tenho batalhado muito para eu melhorar como um jogador, além de treino físico, além de treino técnico. Eu tenho um acompanhamento psicológico, eu tenho uma equipe que hoje, graças a Deus, me ajuda, porque não é fácil também pagar por esse serviço, mas eu agradeço a todo mundo que me ajuda, desse staff. Então, eu falo hoje da Gisele, que sempre foi minha psicóloga desde o começo. Eu estou começando um trabalho agora com o Silvio Aguiar também, que é psicólogo do Gui, que também faz um trabalho à parte, que pode ser que dê muito certo. A gente está começando aí, vamos ver. Eu tenho a Bruna Vieira também, a irmã do Vitinho, que é minha nutricionista. Legal. Então, o Instituto Pro de Fisioterapia, a Inês também, que me ajuda, da Clínica In de Fisioterapia. Então, esse staff assim, faz de tudo para que eu possa melhorar. Fora isso, cara, acho que quem assiste os meus jogos assim, deva ter visto uma grande evolução, principalmente mental, assim. Então, antes das pessoas falarem, eu acho que o Diego às vezes não está fazendo isso ou está fazendo aquilo, cara, todos os comentários eu levo para casa, filtro e batalho muito para melhorar todos eles. E acho que agora no Pinheiros ficou meio claro assim, o quanto eu tenho persistido nos meus problemas e ido passado sobre eles. Então, cara, de início assim, o que eu vou fazer agora, nós temos o Pan-Americano, que esse é o maior objetivo do Brasil, é o que a gente mais quer classificar. O Brasil está bem difícil, diminuíram o número de vagas para classificar as equipes para os Jogos Pan-Americanos, e a gente precisa estar entre elas, porque a gente quer classificar, obviamente. Então agora dia 2 a gente embarca para Cartagena, na Colômbia, ficamos até o dia 10, e aí depois volto para casa. Eu vou me dar 2 semanas de descanso, porque eu acabei de bater, junto com o Pan-Americano, vão ser 9 torneios basicamente seguidos. Sim. Então é uma carga bem grande, eu preciso descansar além de mentalmente e fisicamente. Também é meu aniversário dia 8, então me dei esse presente. E aí depois eu vou embarcar para Barcelona. Eu fico lá 1 mês e pouquinho treinando. Com o Vitor Monserrat, isso. Consegui que o clube me ajudasse, é um lugar um pouco mais caro assim, mas eu queria testar uma nova academia. E aí depois eu vou dar continuidade nos torneios PSA, porque essa é a fonte que eu tenho para poder melhorar o meu ranking. E como você falou, os promotores estão se mexendo um pouco mais para ter os torneios PSA aqui no Brasil, e eu vou aproveitar disso. Então, uma vez que eu volto, junto dinheiro, jogo os torneios aqui no Brasil e tento ver dentro do calendário, porque ele ainda está meio pobre ainda, não tem uma quantidade de torneios relevante.
para que eu viaje e jogue os torneios. E tá difícil entrar nos torneios com o sistema de ranking que eles estão fazendo agora. Deu mas uma enfim, mudada, né? mas ano que vem volta tudo ao normal. Volta? Volta. Qual que é a diferença, só pra galera entender? Do que está sendo feito na PSA agora, para você entrar, e do que era antigamente, o que vai voltar? Acontece que a base de pontuação ela é tirada através de um divisor, que ele é 10. E antigamente, ele aumentava de acordo com o número de torneios a mais que você jogasse. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo, pode ser que não esteja 100% correto, mas o cara já bateu os 10 torneios, ele joga até 12, o divisor dele ainda é 10, e depois a partir do 12 ele começava a mudar o divisor. Então o 12 virava 12, 13, e aí tinha o mesmo número do divisor para o número de torneios que ele jogou. E ele não podia descartar nada? Não descartava, você entendeu? Então ele tinha que olhar muito bem os torneios que ele ia jogar, tal, para ele não ficar matando esses pontos, jogando os pontos fora. Mas por conta da pandemia, desde a pandemia, depois que abriu o tour novamente, eles deixaram para que o número de torneios aumentasse, o número de torneios jogados também aumentasse. Eles deixaram que o divisor sempre seria 10 e só pegasse os seus 10 melhores resultados. Então você poderia ter quantos descartes você puder. Então tem gente hoje que tem 20 torneios jogados, velho. Tem gente que subiu muito rápido por conta disso, que joga tudo. E aí, tipo, e por isso mesmo que nem eu vou usar o caso do Chris Gordon, vamos dizer assim, por isso que às vezes ele acaba até nem baixando esse ranking, porque com o ranking dele ele consegue entrar em torneios maiores, faz pontos, ele consegue entrar em torneios menores porque ele tem um bom ranking e ele tira o espaço de quem está tentando subir. E tipo, e se ele for mal nesse torneio menor, não vai fazer diferença nenhuma. Faz. Porque tinha esse lance antigamente, tipo, você jogava um torneio, é uma temática muito delicada, vamos supor, você jogasse um torneio Challenger de 3K. Putz, dei azar, aconteceu alguma zica, perdi na primeira rodada, velho. Se você já está no limite ali de descarte, não pode descartar, você vai cair muito sua média. E se você jogar um torneio de 20K, como você jogou, perder na primeira rodada, tomou um couro, sua média ia subir. Porque é um torneio que a pontuação da primeira rodada do 20K já era grande. Já é muito alta. Então, é uma matemática muito, muito louca e ele vai voltar a esse sistema de pontuação. Agora volta a partir do ano que vem. Assim. Legal. Então, eu já estou com uns bons torneios jogados, assim, não quero aumentar muito, porque acho que virando o ano o divisor pode subir, isso pode baixar meu ranking, então eu estou equilibrando essas coisas também, assim, então já pensando futuramente. Legal, importante. E no Pan-Americano, explica pra gente como que vai funcionar, pra galera também poder torcer daqui, porque é uma vaga que faz bastante diferença pro squash no Brasil. Como que vai funcionar o número de vagas? As seleções estão participando? Dá uma palhinha pra gente sobre o Pan-Americano, que é antes dos jogos. Como é que fala? O regulamento do torneio ele já saiu, eu preciso dar uma lida nisso. O Gui eu sei que já foi atrás, que a gente bateu um pequeno papo em relação a isso. Mas basicamente como é que vai funcionar? A gente vai para o Pan-Americano, o primeiro torneio a primeira parte do torneio vai ser individual, então eles vão tirar os cabeças de chaves dos países através do resultado que você tiver no individual. Então vamos dizer assim, nós já precisamos ir bem dentro desse individual, nenhum de nós por enquanto é cabeça de chave, eu estou a um lugarzinho de chegar lá, então a gente já precisa bater bem nesses caras desde o começo para que a gente já bote o Brasil como um bom cabeça, saia com uma boa classificação, para que depois, quando a gente comece os equipes, a gente já tenha um melhor caminho. Que é onde vale. É onde vale realmente. O individual também, se a gente fosse pensar em brigar para ganhar o individual, cara, é extremamente difícil. A gente está falando do número 1 do mundo jogando esse evento individual. Então, além do Miguel Rodrigues. Diego Elias, Miguel, Cárdenas, Salazar, o Juan Camilo, o Romílio, Timothy Brown. O Timothy, o Shahjahan Khan, cara, tem tanto jogador bom, mas a gente precisa bater nesses caras aí para pelo menos colocar o Brasil numa boa posição. E daí a gente começando o equipes, teremos a competição de dupla também, que também é importante nesse sentido para que a gente coloque o Brasil como um cabeça de chave. Legal. Não sei ainda quais serão as duplas, da última vez eu acabei jogando com o Pedro e também deu super certo, a gente pegou medalha de bronze nos Jogos Odessur. E aí começamos o equipes, como é que a gente classifica o Brasil? A gente precisa estar no final das contas entre
os 8. Tá. Mas dentro desses 8, 2 já foram classificados. Que é o Chile, que é o país que é o sede. Chile, país sede, e a Argentina, que ganhou da gente no Odessur. Então eles já recebem uma vaga. Ah, o Odessur já valia uma vaga. Já valia uma vaga. Então sobraram 6 vagas. Um passarinho me disse que possivelmente um país do Caribe, também nos Jogos Caribenhos, aquele que ganhou possivelmente tem uma vaga. Um passarinho me disse, se isso é verdade ou não, Tá. eu preciso correr atrás dessa informação. E dessas Então pode ser vagas, que tenham 6 ou 5 vagas. Dessas 5 vagas, a gente está colocando na mesma conta, tipo, para disputa dessas vagas, Estados Unidos, Canadá, Então, México, Brasil, Colômbia. Vamos descer o mapa que vai ficar mais fácil. Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Colômbia, Brasil, Equador, Peru, acho que é isso por enquanto. São 8 para preencher 5 vagas. Tá, é uma disputa dura. Se eu não me esqueci de nenhum, aqui a gente já fez essa conta tantas vezes já. É duro. Não, mas eu acho que temos totais condições. Sim. A gente está indo com uma seleção muito forte. Eu tenho a minha opinião sobre qual que é o principal trunfo do Brasil num torneio desse, mas eu queria saber de você, o que você acha que é o trunfo, o diferencial que vocês estão indo para esse torneio? Somos brasileiros? Também. Mas eu acho que nós somos uma seleção homogênea. Então a gente fala de níveis bem parecidos. Equilibrada. O que a gente se difere bastante dos outros países, que nem eu vou dar um exemplo do Peru. O Peru tem um número um mesmo. Que ninguém vai ganhar desse número 1. E aí temos 2 que eu acho que o segundo ele é um bom cara, mas o terceiro nós ganhamos, minha opinião. Então acontece muito dessas equipes assim, mas nós temos um terceiro ponto que às vezes ele é bem ganhável assim. A gente precisa ver como é que a gente vai desenhar esses 3 aí. Depende do andamento do individual ou não? Pode ser, porque o que acontece antes dos países meterem o bedelho assim para ver para apontar se esse é se esse não é, se aquele deveria ser ou esse, nós definimos, nós jogamos para a organização. E aí tem essas discussões. E aí tem as pessoas que podem apelar ou não. Vamos lá. Colocamos o Pederiva, uma equipe nós 3 aqui, colocamos o Pederiva em primeiro. Eu ia falar o que nós 2 ganhamos dele muito fácil, correto? Normal. Batemos no Pederiva muito fácil. Então, se a gente colocasse o Pederiva como o Brunão, que seria de outro país, ia falar, Pederiva é o mais pato de vocês. Não pode jogar de 1. Pode jogar o Pederiva lá para 3. A gente vai ver já. Entendeu? Espera um pouquinho. Mas é isso que acontece. Então, os outros países podem apelar em relação a isso. Legal. Cara, primeiramente, muito obrigado, de coração. Acho que a galera também, o Bruno, o Pederiva, a gente está muito feliz de te receber aqui. E acho que foi uma quantidade absurda de conhecimento, de coisa que você agregou para a galera. Boa sorte para você, para o Guilherme, para o Pedro e para o Juan, que estarão representando o Brasil nesse Pan-Americano. Tenho certeza que a gente tem grande chance para essa vaga, está bem forte. E agradecer a todo mundo que assistiu. Tamo junto, galera. Segue lá o Diegão, Diego Gob Squash. Dá uma moral para ele, dá uma moral para os patrocinadores dele. E é isso, tamo junto. Eu poderia agradecer o convite, mas não teve nenhum convite. Eu só apareci, quer dizer, para não ficar tão mal na fita, eu quero agradecer só o Brunão, que nós batemos esse papo. Eu falei, vou aparecer lá, tá, Bruno? Não avisa os meninos. E eu, com a cara e com a coragem, vim. Eles até tomaram um susto na hora que eu entrei. O Vitor até tinha mais ou menos buscado isso, mas o Pederiva não estava esperando. Mas é isso, agradecer a vocês também pelo espaço e parabenizar vocês pelo trabalho. Vai ficar redundante eu toda hora ficar parabenizando vocês, mas enfim, é isso. Então, na lata. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Diegão. Valeu.